Verdade, Cleiton, verdade. E assim, o Cleiton é artista plástico. E a gente já estava ali ouvindo um pouquinho da história dele. Tem horas que a gente acha que já nasceu artista plástico, né, Cleiton? Olha, esteve aqui conosco Ana Araújo, que canta divinamente e se descobriu, ela já tocava violão, mas a pandemia revelou para Castanhal, e nós aqui ganhamos com isso, né? Sim. A cantora maravilhosa que é a Ana. E eu quero mandar um abraço para ela, né? Porque ela vai estar conosco num projeto aí, que daqui a pouco nós vamos falar pro pessoal, né, Cleiton? Com certeza. Já, já. Verdade. Cleiton, o nosso programa é cheio de histórias. Eu sou uma contadora de histórias. Tem hora assim que eu viajo nas histórias. Quando eu vi teu sobrenome, Cleiton Faber. Faber. Quer dizer Faber, Cleiton? Sabe dizer? Olha, até onde eu sei, Faber, ele tem a ver com... Do latim? No latim ele tem a ver com cores, né? Com cores não, com fabricação, né? Isso. Mas a origem do Faber, ela é alemã. E até onde a gente conhece, né? A famosa Faber-Castell, né? Olha. Eles têm uma história muito interessante. Pode contar, o programa é de história. E tudo foi com muita luta. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, um artista muito importante e hoje muito influente e muito falado hoje, muito badalado até hoje, que é o Van Gogh, foi a primeira pessoa a aderir aos produtos da Faber-Castell. Uau. Se vocês não sabem disso, eu não sabia, tá? É interessante que ele foi o primeiro artista a utilizar fielmente os produtos da Faber-Castell. Van Gogh é o do grito? Não, Van Gogh é o dos girassóis. Ah, o dos girassóis do grito. Girassóis. Aquele, me fugiu o nome agora. O meu nem fugiu porque não veio. Ai. Então, olha só. Saberes, sabores e outras histórias. Nós estamos aqui toda quarta-feira. A gente conta as nossas histórias e entrevista alguém. E olha, Cleiton, o nível dos nossos convidados, não é, Brasil? Meu Deus, que coisa, viu? Aqui a gente nivela por cima, aqui a gente não faz pacto com a mediocridade. Olha, quando eu vejo algo assim meio estranho, que quer que eu desça, eu digo, não, eu não desço. Suba, venha conversar comigo aqui em cima. Eu não faço pacto com a mediocridade. E, inclusive, a nossa audiência soube que a Dani Magalhães, que eu chamo de Dani, mas a Daniele Magalhães, viu, Brasil? Ouve o nosso programa, o nosso vice-prefeito ouve o nosso programa, então o negócio está ficando sério. A gente precisa realmente selecionar, né, os nossos convidados, ter cuidado com o que nós estamos, sem nos cercear, claro, porque o programa é isso, essa leveza, essa liberdade. E eu escolhi, Cleiton, para falar um pouco de história, quando eu vi o seu sobrenome, né, o Faber. Aí eu me lembro que, primeiro, que a nossa língua tem origem no latim, né? Sim, a nossa sim. Isso, a nossa sim, olha só, né? Muito importante dizer, porque se não me engano você morou na Alemanha, você falou? Eu não, morei na Inglaterra. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Aí o inglês da Inglaterra tem origem aonde? Também? O inglês da Inglaterra, na verdade o inglês ele é uma língua saxônica, né? Ela é uma língua, na verdade, anglo-saxônica. E ela tem origem no alemão. E então o inglês muito antigamente, né? Ele nasce do alemão. Tanto é que tem muitas palavras que são... Que guardam a raiz, né? Que tem a raiz no alemão e também ele tem a raiz no latim, né? Por que ele sofre essa influência do latim? Porque por causa da invasão de Roma, que Roma
inventou sobre a Europa, né? Que um dos países que foram invadidos por Roma foi a Inglaterra. Então ele tem essa influência do latim. O povo vencido absorve a língua do povo. Isso. Né? Sofreu a influência. Tanto é que na Inglaterra tem vários dialetos, né? Que na verdade, em certos casos, não são nem dialetos, são outras línguas, né? Que é o caso que acontece na Espanha, que tem os dialetos, né? E tem as outras línguas, no caso da língua basca na Espanha. A exemplo disso, na Inglaterra tem o galês, né? A língua falada no país de Gales, que é totalmente diferente do inglês, não tem nada a ver. Maravilha, e o Cleiton vai daqui a pouco também contar pra gente, porque, claro, que ele, como bom leitor, com certeza, né, porque a gente precisa ter repertório, não é, Cleiton, para você expressar na arte, para você expressar na vida, você precisa ter repertório, né, e o repertório é com essa absorção, né, de conhecimento. Na verdade, eu não sou um bom leitor, eu sou um bom observador. Olha que... É assim, mas eu posso dizer que eu acho que eu li mais livros em inglês do que em português, talvez porque o desafio da língua, né, eu acabava dispersando menos no inglês do que no português. Porque quando você tem a língua, eu disperso muito fácil, eu tenho uma mente muito criativa. Se você entendi, você acha que a língua portuguesa ela é mais difícil, ela dispersa com mais facilidade? Não, como ela é a minha língua nativa, quando eu começo a ler alguma coisa, a compreensão se torna mais fácil, mais natural. Pula, né? E aí a gente começa a dispersar. E quando eu dou por mim, por exemplo, eu já estou viajando na história e já li um monte de coisa ali que eu não prestei atenção. Entendi. No inglês isso não acontece, porque eu tenho que prestar atenção no que eu estou lendo o tempo todo, e aí eu acabava por absorver mais. Então eu preferia ler em inglês. Na época que eu estava na Inglaterra, eu era um leitor voraz. Mas esse entendimento, Cleiton, me lembro que na faculdade nós tínhamos uma professora, ela trazia textos em francês para nós lermos. Não tem domínio nenhum do francês. Ela fez o doutorado dela na França e ela trouxe uma pesquisa que, se nós lêssemos em uma outra língua, depois nós teríamos facilidade de ir para a nossa língua materna. Não é interessante, né? É interessante. E fazia sentido, sabe? Quando nós tentávamos ali, mas eu acredito que passa por esse ponto que você está falando. A atenção que eu tenho que eu tenho ao ler uma língua desconhecida, né? E aí, quando eu venho para a minha língua materna, eu vou pensar um pouco mais, sabe? Eu vou pensar, não sei se você já viu um post que fala assim, a única língua que permite você escrever um texto com P é a língua portuguesa. Todas as palavras com a letra P. E eu fui analisar aquilo, faz sentido, mas por quê? Porque nós temos as preposições. Porque você só consegue montar um texto se você tiver os elementos de coesão, né? Sim. As preposições e as conjunções, né? Como nós temos preposições com P, e ao olhar no texto, o que tinha mais era para. Desse jeito é fácil ver um texto, né? Um texto muito raso. Mas, Cleiton, o que me chamou a atenção no teu sobrenome é que eu me lembro que, ao estudar latim, a gente viu que o homo, né? Homem, ele é um homo ludus, um homo faber, né? E um homo sapien. Então, em nós temos esses três homens, né? Sim. O homo ludus, né? Que brinca. O homo faber, que fabrica, que trabalha, né? E o homo sapien, o homem que pensa. Sim. Então, se nós soubermos esse equilíbrio, né, entre o brincar, o pensar e o fazer, aí o resto é céu de brigadeiro, né? Eu acho que quem adquire esse equilíbrio acaba se tornando artista. Ou seja, consegue manter ali o avião da vida planando, né? Sim. E assim, eu acredito que nessa pandemia suscitou alguns artistas. Com certeza, eu conheço vários. Não Inclusive, esse que vos fala é um exemplo disso. A minha história como artista, ela começa quando eu tinha, na adolescência, né?
eu queria muito fazer belas artes. E naquela época, talvez por preconceito ou por falta de conhecimento, já que a minha mãe era viúva na época, e ela não podia de jeito nenhum que os filhos dessem errado, né, na cabeça deles, ou dar errado, não conquistar alguma coisa na vida, ou não ter uma profissão, uma posição importante. Era a leitura que eles tinham de mundo naquela época. Então, ela disse, olha, eu vou fazer tudo para você fazer uma universidade, para você estudar mais artes plásticas ou belas artes. Não, porque você não vai. E aí eu acabei deixando isso em segundo plano e fui trabalhar no mundo corporativo e fui fazer outras coisas, estudei análise de sistemas, depois eu trabalhei muito tempo na indústria, no comércio, cheguei a ser gerente, diretor de empresa, mas nada disso me completava. E eu sempre fui muito observador em relação à arte, porque todo artista ele é um observador nato, né? É uma pessoa que observa tudo, observa detalhes, e ele não enxerga o todo como um todo, ele enxerga de maneira desmembrada das coisas, né? Cada detalhe, né? Então, nuances de luz, etc. E tal. E nesse processo todo, eu não me sentia feliz, e um dos meus sonhos era dominar a língua inglesa. Como eu já tinha a cidadania italiana, que eu tinha feito há um tempo atrás, eu resolvi ir embora para a Inglaterra. E lá fiquei por 6 anos trabalhando na indústria também. Mas em todos os momentos que eu tinha livre, eu passeava por Londres, passeava por outros lugares. Eu morava em um lugar mais afastado, morava em uma cidade chamada Torquay, perto de Exeter, que inclusive Torquay é a cidade natal da Agatha Christie. Então, tinha muitas coisas antigas lá. E lá. aqui eu vou fazer um recorte aí para lembrar, nós temos um grupo de leitura, nós temos aqui em Castanhal, e tem a Paula, que é quem organiza esse clube de leitura, sabe? Eu espero que ela esteja ouvindo, porque ela é apaixonada por Agatha Christie. Eu ouvi isso de você, maravilha! E a Agatha Christie, todo o conhecimento dela veio por conta dela ser enfermeira, né? Ela é enfermeira na guerra, e ela conseguiu os conhecimentos através dos remédios, que antes de ser remédio eram venenos, né? Dadas as doses, né? Uma pequena dose é remédio, em grande dose é veneno. E a partir daí ela começa a trajetória dela como escritora, de muito sucesso, né? Mas, enfim, voltemos, porque nós vamos tomar vários becos, vários laterais. Voltando no eixo. E aí, toda oportunidade que eu tinha, eu visitava museus, eu visitava coisas que tinham a ver com arte. E não só a arte como as pessoas costumam separar, né? Por exemplo, pintura é arte, escultura é arte. Mas não só uma coisa, mas o todo, música, sempre música. Eu fui apaixonado por música, eu não funciono sem música, por exemplo. Né? Então, e tudo que tinha a ver com arte, com expressão artística, eu estava lá. Fotografia, enfim. Então, eu tinha essas oportunidades de visitar os museus, conhecer várias coisas, né? E quando eu volto para o Brasil, isso foi em 2008, final de 2008, eu me deparo com a situação de que eu não tinha trabalho por causa da idade. E aí eu acabo vindo para cá, porque eu já tinha conhecido a minha esposa, que isso é uma outra história, né? Acabo vindo para cá, para Castanhal, porque ela, por motivo de concurso, ela tinha sido alocada para cá, e começo a minha vida aqui em Castanhal. Eu comecei em 2009, no fim de janeiro de 2009. Então,
começo aqui, não tinha trabalho, eu comecei, bom, o que eu posso fazer? Comecei a trabalhar com comida, já que eu gostava de cozinhar, e eu comecei a fazer marmitex, e até hoje as pessoas às vezes... Mas aí, pessoal, não é uma marmitex comum não, né? Você estava me contando ali que a pegada era mais saudável, né? Então eu tinha... Engraçado que até 3, 4 anos atrás ainda tinha gente que me ligava perguntando se eu estava servindo e tal. E daí depois, enquanto eu fiz a marmitex, eu fui fazer uma faculdade de administração. Terminei a faculdade de administração, comecei a trabalhar com representação. E aí eu viajava muito, e nessas viagens, sempre viajando sozinho de carro, o que me restava durante a viagem era observar a natureza. E aí eu comecei a olhar, e falei assim, bom, eu quero entender essa questão das cores, a questão da luz, a questão... observando a árvore, observando o movimento das nuvens, e tudo sobre a natureza, que eu sempre fui apaixonado por natureza, né? Aí, quando acontece a pandemia, eu me vi com mais tempo livre, porque me dedicar à arte era uma coisa que eu tinha como plano depois que eu me aposentasse. E aí eu vi com o meu tempo livre, e no Dia das Mães de 2020, já em plena pandemia, do ano passado, isso, já em plena pandemia, lockdown aqui em Castanhal, eu não tinha como sair de casa, eu resolvi fazer o presente do Dia das Mães para minha esposa. Eu tinha um pedaço de madeira em casa lá, que tinha sobrado de um canil que eu tinha desmanchado, e fiz um abajur para minha esposa, e desse abajur eu já parti para fazer uma mesinha, que está lá até hoje. Depois eu fiz outra mesa e fui fazendo outras coisas em madeira. Só que eu fazia na cozinha de casa, e eu fazia uma sujeira muito grande. E a minha esposa, quando chegou o meu aniversário, ela tinha Agora sou eu quem vou fazer para você o presente, ela deve ter dito. Ela tinha uma economia, ela falou assim, não, eu vou... no teu aniversário eu vou construir um rancho aqui atrás para você ir fazer a sua marcenaria ali, para você sair da cozinha, porque não dá mais. E assim foi, ela fez esse rancho. E aí quando estava terminando o rancho, eu tinha umas sobras de tinta de casa, resolvi pintar um muro de azul, que com a mistura de tintas que a gente fez, eu pintei de azul. E aí, quando eu estava pintando esse muro de azul, eu vi que ainda tinha um pouco de branco e marrom. Eu virei para ela e falei assim, sabe, eu vou tentar pintar umas nuvens aqui, para que eu sempre olhar e lembrar, para nunca me esquecer que o céu é o limite. Mas isso eu fiz por conta da minha condição, porque eu tenho Parkinson. Então era uma forma de eu olhar para aquelas nuvens que eu tinha pintado e manter a esperança, né? Fazendo as coisas, né? E quando eu fiz essas nuvens no começo de agosto, pintado no muro, eu fiz assim, achei até que ficou legal, ficou bacana, né? Você mesmo se avaliando. Sim, falei, até que ficou bacana. O que os amigos disseram depois, né? que viram? Aí o que aconteceu? No dia 20 de agosto, meu aniversário foi no 5 de agosto, no dia 20 de agosto, eu vinha pedindo para participar do programa do Luffy Gomes, que é um influencer que faz pitacos de decoração, essas coisas no Instagram. E porque eu queria fazer um cantinho de leitura para minha esposa no quarto, que ela queria. E aí eu insistia chamando ele, até que nesse dia, no dia 20 de agosto, ele me chamou. E quando ele me chamou, a primeira coisa que ele botou o olho foi na pintura. Ele falou assim, aquilo é uma pintura? Eu falei assim, foi uma pintura que eu fiz. Eu expliquei para ele, né, a relação que aquilo tinha com o Parkinson. Ele se emocionou e ele falou assim, mas faz tempo que você pinta? Eu falei, não, na verdade foi a primeira vez que eu pintei na minha vida. Aí ele virou para mim, para minha surpresa, ele falou assim, pô, o cara nunca pintou e quando pinta rasa? Ele falou, não, você tem que pintar. Você tem que começar a pintar a tela.
E aí no dia 25 de agosto do ano passado eu comecei a pintar e nunca mais eu parei. Nossa, que lindo, que lindo. E aí eu venho desenvolvendo dia a dia e aprimorando técnicas e inventando coisas novas. E como eu sou autodidata, eu ajo de uma maneira muito livre com as tintas, com as cores. Então isso torna o meu trabalho, tem uma pegada diferente, né? Que as pessoas falam que já me identificam os meus traços, identificam a minha pegada, mas é porque eu faço da maneira que eu aprendi a fazer por mim mesmo, né? Porque o autodidata, ele vai se construindo ao longo, né? E ao longo da trajetória é que ele vai mostrando as características dele, né? Sim. E nesse momento aqui que a gente está falando de autodidata, porque quando me convidam também, quando a Cláudia me convidou para este programa, a gente não tem noção de nada, né? E isso acaba deixando assim uma leveza, porque você não tem compromisso. Eu acredito que os meninos que são jornalistas, né, ou que estão nesse contato há muito tempo, eles pendem para uma escola, né, para um estilo. Sim. Não é? E quando você tem essa liberdade de construir, obviamente com responsabilidade, que você não vai, por exemplo, a nível de artistas, eu vou desmoronar esse quarto e vou fazer uma pintura aqui, sabendo que à noite tem que todo mundo dormir na cama, não é verdade? Uhum. Ou seja, você tem sim o seu limite com responsabilidade, né? Mas o autodidatismo, ele faz isso, esse autoral, essa construção. E Cleiton, quando o nosso programa tem essa pegada de sabores, né? E eu quero, daqui a pouco o Brasil vai chamar o break, não é isso, Brasil? Mas antes que isso aconteça, eu quero voltar, tá? Se nós pudéssemos, assim, no programa, ao vivo, fazer uma volta, eu quero lá naquela volta das quentinhas, antes da gente chegar aí nesse ponto, para dizer o quão importante é estas informações que você está nos dando, e cada coisa que você fala aqui, ela pode ser aprofundada por outro repórter, em um outro programa, com uma outra pegada, né? Sim. Mas o que a gente tem colocado aqui da bancada conosco, pessoas de superação, que mostram para os meninos, você disse, enquanto eu fazia as quentinhas, eu fui fazer outra faculdade. Então, isso mostra que nós podemos reiniciar a nossa vida, né? Não sei se resetar não seria o ideal, né? Até porque a gente precisa do que foi para a gente avançar. Mas é bacana, e aqui eu deixo para os meus antigos alunos, meus alunos, pessoas que nesse momento estão passando por alguma dificuldade, né? Que a gente pode estar sempre se reprogramando, sempre reiniciando, não é? Sim. E ainda mais quando, no meu caso, eu, por sorte, também por uma, vamos dizer assim, uma obra do destino, né? Eu conheci uma mulher maravilhosa, que me apoiava em tudo e sempre esteve comigo e sempre me ajudando. Não fosse ela, por exemplo, talvez eu não tivesse conseguido nada disso. Como é o nome dela? Ana Cláudia. Ana Cláudia, um abraço para você. E ela obrigada por nos permitir estar ouvindo o Cleiton aqui. Ela gosta de ser chamada de Cláudia. Cláudia. Eu digo para ela que, para mim, ela sempre foi Ana, mas assim... para todos ela é Cláudia. Mas para todos ela é Cláudia. Para você é Ana. Que maravilha. Cleiton, nós vamos chamar o nosso break, mas eu quero encerrar agradecendo essa primeira parte do nosso programa, agradecendo a Cláudia por permitir você estar aqui conosco, compartilhar suas experiências. E eu tenho certeza que neste momento a tal da empatia, né, o envolvido, empatia, energia, é nos envolvermos nessas energias, né, boas, né, e que tanto nos ensinam. Sim. Bora lá, Brasil! Tá indo bem? Programa Saberes, Sabores e Outras Histórias. Muito leve, é isso. E não se aprofundava na linguagem das cores. Sim. Por exemplo, nós estamos aí entrando no mês do Natal, né? Estamos praticamente no Natal, né? Daqui um mês, hoje 3, né, de novembro. Por exemplo, eu trabalho com biscoitos decorados, com suspiros, já estou me preparando. E as cores que a gente mais usa no Advento, no Natal, é o vermelho
e o verde, né? E não precisa ser muito especialista para entender que o vermelho, né, é o sangue de Jesus, né? O verde, ali a manjedoura que o acolheu, né? Pelo menos na minha cabeça funciona assim. Eu disse para uma amiga, ela estava querendo comprar um vestido, ela disse, vou comprar esse branco, o que você acha? Eu virei para ela e disse assim, branco engorda. Ela, como? Sim. Ela disse, como assim? Branco engorda porque é um ponto de luz, né, Cleiton? É um ponto de luz. Né? Exatamente. Aí vai atrair o foco para ela, né? Sim. Então, assim, ela que já não estava, e eu falei no programa passado de eufemismo, ela já não estava assim muito dentro do peso, sabe? Ela estava assim meio cheinha. Então, aquele branco iria engordar. Então, nessa linguagem das cores, né? Por exemplo, o amarelo é o sol, né? É quente, né? O amarelo é uma cor quente? É uma cor quente. É uma cor quente, né? É. Alegria, né? Assim, algo... Aí a gente já vê que no inverno você já usa muito cinza, né? Assim, uma coisa mais tranquila. É claro que eu estou aqui viajando no meu senso comum, né, Cleiton? A linguagem não verbal que morre por aí. Mas o que você tem a dizer para nós aí das cores, do teu trabalho? Quais são as cores que você mais foca? Vai lá, Antes de falar de cores, é importante dizer da linguagem não verbal, é que as pessoas acabam não se tocando que todo mundo nasce artista. Sério? Sério, porque qual é a primeira linguagem que a criança tem? Choro. Não? Não, a linguagem escrita. O desenho, Cleiton. A dificuldade, quase que não... O desenho. Então, antes de escrever, a criança desenha. Né? Então, ela já explora a arte. É a primeira coisa que todo ser humano, a primeira forma gráfica que o ser humano se expressa é o desenho. E isso vem assim desde a pré-história. Que é a linguagem não verbal, né? Que é a linguagem não verbal. E tão séria que a gente vê aí, né? Há pouco nós tivemos, foi o Maio Laranja, né? Falando sobre a violência sexual contra a criança, e um dos pontos que a família deve observar, a escola deve observar, os desenhos da criança. O desenho da criança. Exatamente. Da criança. Eles usam muito isso, inclusive a minha esposa que trabalha na área da família, né, na área da criança, ela sempre me disse que isso é importante. O que a criança desenha, o que a criança se expressa, às vezes através de um desenho é capaz deles conseguirem, observando esse desenho, e entender algumas coisas, alguns pontos importantes do que está acontecendo. Mas, passando, eu não quero me aprofundar nisso, porque eu não sou técnico, não sou teórico, né? Nisso, é só para ilustrar. Quando alguém me pergunta assim, de onde você tirou isso? Eu digo, não, calma, eu tenho que dar um referencial, Oliveira 2004. É só para constar que isso é uma realidade. É verdade. É uma realidade. É verdade. Então, a maneira que você consegue observar no desenho das crianças inclusive... Porque a nossa primeira linguagem, sim, era aí que você estava, né? Como é que ela está psicologicamente, né? Porque a criança, se ela está triste, ela vai expressar de maneira mais triste. Se ela está mais feliz, ela vai... E assim o artista é na fase madura dele, né? Tanto é que você pega... Como eu tinha citado, o Van Gogh, ele tinha toda aquela força, aquilo que incomodava ele interiormente, ele colocava de forma muito expressiva na arte dele. Né? Um traço impressionante, uma forma impressionante de se fazer. Então, assim temos outros casos, né? Picasso, temos outros, aqui não cabe nem enumerar, mas... Se você parar para pensar, a linguagem não verbal ela é muito mais direta do que a linguagem verbal, porque uma imagem diz muito mais do que as palavras, né? E por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado como é que a gente coloca essas imagens, porque o poder da imagem é muito forte, né? E aliado a isso, eu gostaria até de aproveitar o gancho e falar da
na minha exposição. Isso, pera lá. Que você já expôs, porque você vai expor para nós novamente. Sim, depois a gente vai falar sobre esse outro evento. Fala, que é por esse motivo que eu coloquei o tema principal da minha exposição é Sírio, a fé de um povo. Que eu resolvi retratar em 7 momentos que eu vi, né, em todas as vezes que eu frequentei o Sírio, que eu vi e que me impressionaram, e que me motivaram, e que assim que eu senti muita emoção ao ver a fé das pessoas. É lindo, né? É lindo demais. E aí eu quis, inclusive, essa coisa ecumênica que existe no Sírio, né? Que não fica só na religião católica, a gente vê muitas outras religiões ali envolvidas. Inclusive, né? uma das minhas telas retratam isso, que é a Arrastão do Arraial do Sírio, que eu não podia deixar de mencionar, né? O profano e o sagrado. Então, a gente, através dessa série, dessas 7 obras, elas retratam esses 7 momentos que eu enxerguei, que são importantes e que são assim, que mais me emocionam em relação ao Sírio. Tem um amigo que já foi tomado pelo Senhor, né, para si, o Senhor já o levou, seu Lívio, e ele me disse uma vez do Sírio, ele disse que era uma das metáforas mais lindas que eu já ouvi, que era um mar de gente, né, ali na procissão. Sim. Eu gostaria até de aproveitar o gancho dele e completar que é um mar de gente e de energia. E tal energia eu já estive 2 vezes no Sírio, porque para mim todo paraense ou aquele que abraça esta terra, porque eu não sou paraense, viu, Cleiton, sou goiana, tem que assim perceber essa energia de pé. Mesmo que você fique estático, você anda. Eu não sei. Sim, não é verdade? Sim, sim. A energia é tão grande que mesmo estático ali, naquela imensidão, né, de aquele mar de pessoas, mesmo estático você anda. Incrível esse paradoxo. E uma coisa que toca muito a gente é o poder da fé, né? Você vê as pessoas ultrapassando o limite delas em questão da fé, por conta da fé. Eu vejo isso, por exemplo, na minha sogra, que tem glaucoma, e tem os problemas dela de osteoporose, o meu sogro, que tem um problema na mobilidade, que sofre dores horríveis no joelho, mas no Sírio eles estão assim como se estivessem curados, eles parecem moleques. Né? Tanto é que a minha esposa, ela sempre brinca, ela fala assim, a mamãe ela não é seguidora da santa, ela é perseguidora da santa, porque a santa ela está atrás. Eu acho isso fantástico, essa analogia, realmente não chega a ser sinônimos, até porque não há sinônimos perfeitos, não, né? Então não há sinônimos perfeitos. Eu sempre digo, gente, olhar não é a mesma coisa de ver, né? Não é mesmo. E se houvesse, por exemplo, sinônimos, teríamos só uma palavra para tudo, né? Sim. Que é interessante. Você já começou a falar, você falou da sua exposição, aí eu já veio na minha mente a exposição do dia 19. Sim. Porque assim, gente, olha, o Cleiton foi trazido para o meu hall de amigos, e a palavra certa é trazido, viu? Nada de trago. Traga cigarro, né? Traga cigarro, olha o Brasil. Não, gente, olha, saberes, sabores e outras histórias, né? O Brasil é muito lindo. E a gente está aí, o pessoal já se preparando para o Enem, né? É importante ouvir o nosso programa, porque tem essas pegadinhas aí, pegadinha no sentido assim, de adentra, né? Não é pegadinha no sentido, vamos fazer uma graça aqui, né? Pegadinha no sentido que nós adentramos em alguns pontos que pode vir a ser, né? Um questionamento, a questão da linguagem não verbal muito forte, questões certas no vestibular, né? Então, assim, o Cleiton foi trazido para o meu hall de amigos pela COIA, a gente já organizando a exposição que vai acontecer no dia 19, lá no SESC, que a gente abre um espaço para dar um abraço na nossa amiga Júlia, que assim
do coração, viu, Cleiton? Vai ser assim, eu tenho certeza, do bate-bola que nós vamos ter com o pessoal do SESC para organizar. Vai ser dia 19, já começa a falar da exposição. Ela tem início dia 19, vai até o dia 26. É. E lá vão estar expostas as minhas obras em relação às minhas obras do Sírio, né? As 7 obras que compõem essa série do Sírio. E também estarão outras obras. Não vou ficar só nas obras do Sírio, vou expor outras obras também de outras séries que eu tenho. Que uma das séries que eu tenho é o Campos de Tulipa, que tem a ver com... Essa série é importante para mim por conta dela ser... dela retratar, dela trazer a informação do Parkinson, né? Porque as pessoas, para quem não sabe, a tulipa é a flor símbolo do Parkinson. Sério? E por isso que nasceu essa série das tulipas. Então eu resolvi retratar as tulipas sempre fazendo os campos de tulipa. Né? Nossa, que lindo. Ela já está no número 8 e eu estou fazendo agora a número 9. A Campos de Tulipa 9. E aí, olha só, quando a Coia me chama, eu já me sentindo que é uma curadora, tá? Um dia desse eu mandei abraço pro meu colega, o Alexandre Garcia, eu já tô me achando. Eu digo que eu não brinco de pira se esconde, Cleiton, porque eu me acho. Mas o que é mais legal é que se a gente se achar, não invalida ninguém se achar também, né? Até porque a lei da física, 2 corpos não habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque eu quero aqui te dar uma notícia em primeira mão, tá? Longe de ser artista, né? Porque o artista mais é aquele autoral, né? Mas já dando a notícia aí para os nossos ouvintes, para os amigos que vão estar no dia 19, eu faço um biscoito, não gosto de diminutivo não, tá, gente? Eu faço um biscoito que é a Nossa Senhora de Nazaré. Fiz muito esse biscoito decorado pelo Círio. E na tua exposição nós vamos estar lá com os nossos biscoitos. Olha que maravilha, gente, que coisa legal. Que e agora bacana. você falou de tulipa, teremos também biscoito de tulipas, tá certo? Poxa, eu fico muito feliz. Muito Mas, feliz, porque olha, quer eu amo barulho? tulipa. Me coloque nas coisas que você vai ver o que é barulho, o que é legal, o que é essa energia, porque eu estou acreditando. Gente, eu conheci o Cleiton aqui agora, né? Se nós tivemos outras oportunidades, podemos nos encontrar em tal lugar, né? Foi feito um convite para ir conhecer o ateliê, conhecer sua família. Mas, infelizmente, eu não pude ir. Mas eu sabia que ao chegar aqui, nós teríamos essa amizade que parece que é muito tempo. Porque, afinal de contas, nós somos todos parte de um todo, né? Sim. Então, isso é, assim, algo fundamental. Guardado todas, eu diria assim, as características, os limites de cada um, nós somos todos parte de um todo. Te é chamado para ajudar, para agregar, bora então dar o nosso melhor, né? Sim. Então, os amigos que lá estiveram vão ter essa oportunidade. E também, não sei se eu já te falei, né? Nossa agropecuária começa agora na sexta-feira, né? E nós vamos estar também na exposição, né? Com o stand, com os nossos biscoitos, nossos filhos. Vou estar, como eu faço parte da Secretaria de Indústria e Comércio dos Artesãos, e aí nós vamos estar no stand da Emater com os nossos biscoitos. Ah, legal. Vai fazer festa, né? Mas falemos da nossa exposição, falemos um pouquinho mais. Eu vou até falar a respeito da exposição da agropecuária, porque é o seguinte, durante a exposição da agropecuária, eu vou estar alguns dias ajudando no estacionamento da feira, porque é importante as pessoas saberem que parte da arrecadação do estacionamento da feira, ela é destinada à Casa da Fraternidade, aqui de Castanhal. E a Casa da Fraternidade é uma instituição que eu tenho muito carinho. Maravilha. Inclusive, a minha esposa, ela faz um trabalho voluntário lá, ela é a primeira secretária, então ela tem um trabalho voluntário lá. E é importante dizer que a minha exposição, a exposição de arte, 10% do que for percebido com a venda das telas que estão em exposição
será doado para a Casa da Fraternidade. Gente, que maravilha. Então é importante dizer isso, porque como eu tenho esse carinho especial pela Casa da Fraternidade, então eu decidi doar 10% do que eu consegui com a venda dos quadros para a Casa da Fraternidade. Maravilha. Não é surpresa para nós a questão do estacionamento, né? Que as damas da fraternidade, elas sempre estão, né? Mas a surpresa é você, assim, não é você estar, porque eu também não te conhecia, mas essa pegada da gente falar isso, alto e bom som, né? Usando aqui o microfone da 105.1, isso é fundamental. E muito importante, porque os velhinhos que estão lá, eles não precisam simplesmente de dinheiro. Precisam do dinheiro, sim, é muito importante, porque os gastos são altos, né? O custo é elevado para se mantê-los lá, mas eles precisam de carinho também. Então, as pessoas que estão lá envolvidas hoje na Casa da Fraternidade, a gente percebe o carinho que tem. Eu acho que em todos os momentos que as pessoas se envolveram lá, foram para levar carinho, foram para levar afeto, né? Que às vezes eles deixaram de ter na casa deles. Né? Cleiton, sempre que fala em idoso, né? Eu me lembro, em velhos, né, assim, por mais que esse conflito aí de velho e idoso, nós não queremos entrar nessa seara, eu quero lembrar a Beatriz Segal, quando da morte da Daniela Pérez, ela disse assim: eu tive a idade dela e ela não terá a minha. Então, quando a gente olha ali para a Casa da Fraternidade, aquele pessoal, ele pode olhar para qualquer jovem e dizer: eu tive a idade deles, né? E eu estou aqui hoje, será que eles vão ter a minha? Face a violência que está aí contra os jovens, eu diria até... Muito importante essa observação, muito importante. E é importante a gente entender o quanto de história e o quanto de ensinamento eles têm para dar para nós. Então, é até importante dizer isso, que as pessoas que querem conhecer a Casa da Fraternidade, não deixem de fazer. Vão até lá, visitar, dar um pouco de carinho para os velhinhos, né, conversar, às vezes é um bate-papo, às vezes é sentar ao lado e um bate-papo. É bastante importante. Né? Fundamental isso, até porque a gente vai chegar nessa idade, né? É claro que as doações são muito importantes, né? Mas a não presença deixo de ali, falar, porque os gastos são altíssimos, são realmente elevados. Verdade. Cleiton, estamos assim encerrando, tanta coisa para se falar, até porque a gente toma vários meios, né? Sim, isso é sim. muito bacana. Isso mostra que, por mais que a gente planeje, faça ali um roteiro, mas é isso aqui, essa leveza que tem esse programa, como semana passada entrevistamos a Gláucia, né? E ela disse: eu quero vir mais vezes. Então vamos fazer assim, um repeteco de todo mundo, né? Sim. Estamos finalizando, deixa no ar aí uma palavra para os nossos jovens, fala novamente do dia da exposição. E aí nós vamos, o Brasil já está me olhando ali com carinho, bora? Eu gostaria de aproveitar e dizer que aos jovens que nada na vida da gente vem de graça, tudo demanda um esforço. E tudo que é conquistado com o nosso esforço, além do sabor da alegria, vem com o sabor da vitória. Né? Então, e o sabor da vitória é inigualável. Né? Nós precisamos ter isso na cabeça e entender que para tudo que a gente quiser fazer na vida, a gente precisa lutar, precisa se determinar a fazer, né? Insistir naquilo, que não acontece da noite para o dia. Né? Esse é um ponto importante, que às vezes as pessoas falam: você evoluiu na arte muito rápido. Eu falo que não, que eu evoluí na arte no tempo certo, dado a quantidade de informação que eu já tinha acumulado durante minha vida toda. Repertório, né? Repertório, observação. Então a gente precisa
sempre estar ligado naquilo que a gente gosta realmente, porque aquilo que a gente gosta realmente pode se transformar em algo, né, uma forma de você subsistir, até viver e fazer a diferença ali adiante na vida, né? Isso. Com um exemplo ou com atitudes que levam pessoas a terem, a despertar isso também, né? Maravilha, Essa Cleiton. força interior. Redes sociais, quem quer te encontrar como? Bom, eu estou em todas as redes sociais, né? Eu acho que todas, as mais conhecidas, em todas não digo, mas as mais conhecidas. Mas tem o Instagram, né? Que vocês podem me encontrar no Cleiton Faber. O meu Cleiton escreve com AY, então é Clayton, que escreve CLAYTON, underline, Art Deco. E também no YouTube, que eu tenho meu canal no YouTube, que eu tenho postado muitos vídeos dando dicas de pintura, que é Cleiton Faber 0508. Sempre lembrando, o Faber é F-A-B-E-R, igualzinho do lápis, tá? E o Cleiton é C-L-A-Y-T-O-N, de navio. Tá? Isso. E aguardem que nós teremos mais o Cleiton, né, nos outros programas. Estamos organizando a exposição do dia 19. E eu estou muito grato pela ajuda. Maravilhoso. Vai ser maravilhoso esse encontro, tá, Cleiton? E você pode nos encontrar nas redes sociais, como Thelma Quitutes, né? No Face, Instagram, Thelma Quitutes. E no final de semana vai nos encontrar lá na feira da Exposição Agropecuária, né? Estou vendo ali o meu amigo Brasil já seguindo o Cleiton, né? Gente, obrigada. Quarta-feira que vem tem mais, né? Das 11 ao meio-dia, o programa Saberes, Sabores e Outras Histórias. No Spotify. Spotify e em todas as redes. Nosso programa já subiu, ficou lindo, já mandei para todo mundo. Esse com 15 minutos já tá. E com 15 minutos esse programa, este de hoje, né, com o Cleiton, já vai estar na plataforma. É plataforma, né, Brasil que fala? Spotify. Chique, né? Gente, fomos. Obrigada, Cleiton. Que o Senhor nos abençoe. Eu é que agradeço. Obrigada, Brasil. Falou. Como é que fomos? Foi leve, não dói.